Olá, povo de Deus! Vamos à gravação do nosso devocional diário. Estamos lendo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o primeiro dos Evangelhos. O Evangelho que abre o Novo Testamento. Vamos ler o capítulo 17, que vai falar sobre a transfiguração, a vinda de Elias, a cura de um jovem possesso. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição, e Jesus paga o imposto. Vamos fazer a leitura na versão da Bíblia de Estudo de Genebra. Leiamos capítulo 17, Evangelho de Mateus. Diz assim: a transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. É a primeira porção aqui do capítulo 17. Agora vamos ler a vinda de Elias, a partir do versículo 9, ainda no capítulo 17. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer, nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Agora, versículo 14, a cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei?
trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Jesus aqui lembrando aos discípulos, que essa casta de demônios que escravizavam aquele menino, filho daquele pai, os discípulos deveriam consagrar-se, jejuar e orar. É consagrar-se a Deus para o enfrentamento de batalhas espirituais. Lição para nós, Versículo 22, ainda no capítulo 17, de novo Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. E agora, do versículo 24 até o final do capítulo 17, que é o versículo 27, o tema dessa porção final é: Jesus paga imposto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Respondendo Pedro: dos seus filhos ou dos estranhos, não é estrangeiros, a pergunta de Jesus. E Pedro respondendo diz: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Jesus está falando a Pedro que havia sido cobrado, e a maneira como os cobradores foram duros com Pedro, e para atingirem diretamente ao mestre, lhes disseram: não paga o vosso mestre imposto, as 2 dracmas? Pedro disse: ele paga sim. E entrou na casa. E aí Jesus lhe coloca essa questão de quem deve pagar o imposto: os filhos da pátria ou o estranho, E embora Pedro respondesse a ele que eram os estranhos que deveriam pagar, Jesus disse: para que não os escandalizemos. Vejam o cuidado do mestre no relacionamento com a sociedade, É aquele que, mesmo com dano seu, prejuízo seu, tudo faz para evitar a contenda, o disse-me-disse, o desentendimento. Abre mão do seu direito
na promoção da paz. Não à toa, Jesus é o príncipe da paz. Amém? Que Deus te abençoe com esta porção, com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.